Estudo sobre o Evangelho de João, parte 71, 23 de 3 de 2024. João, capítulo 14, versículo 18 a 20. 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. João 14, 18 a 20. A curta passagem diante de nós é singularmente rica em promessas preciosas. 2 vezes nosso Senhor Jesus Cristo diz, eu quero. 2 vezes ele diz aos crentes, vocês devem. Aprendemos com esta passagem que a segunda vinda de Cristo deve ser o conforto especial dos crentes. Ele diz aos seus discípulos, não vos deixarei sem consolo, irei até vós agora, porque é a vinda aqui mencionada. É justo dizer que este é um ponto controverso entre os cristãos. Muitos se referem à vinda de Nosso Senhor aos seus discípulos após sua ressurreição. Muitos se referem à sua vinda invisível aos corações de seu povo pela graça do Espírito Santo. Muitos se referem à sua vinda pelo derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Pode-se duvidar, no entanto, se qualquer uma dessas 3 visões transmite o pleno significado das palavras de Nosso Senhor. Eu irei. O verdadeiro sentido da expressão parece ser a segunda vinda pessoal de Cristo no fim do mundo. É uma promessa ampla e abrangente, destinada a todos os crentes, em todas as épocas, e não apenas aos apóstolos. Não ficarei sempre no céu. Um dia voltarei para você. E como a passagem que os anjos trouxeram aos discípulos após a ascensão. Este mesmo Jesus virá do modo como o viste ir. Atos 1:11. E como a última promessa que encerra o livro do Apocalipse. Certamente cedo vem. Apocalipse 22:20. Da mesma forma, o consolo da despedida, oferecido aos crentes na noite anterior à crucificação, é um retorno pessoal. Virei. Vamos estabelecer em nossas mentes que todos os crentes são comparativamente órfãos e crianças em sua minoria até o segundo advento. Nossas melhores coisas ainda estão por vir. A fé ainda não foi trocada pela visão e a esperança pela certeza. Nossa paz e alegria são atualmente muito imperfeitas. Eles não são nada para o que teremos quando Cristo retornar. Para o retorno, olhemos, esperemos e oremos. Vamos colocá-lo na vanguarda de todo o nosso sistema doutrinário, ao lado da morte expiatória e da vida intercessora de nosso Senhor. O estilo mais elevado dos cristãos são os homens e mulheres que procuram e amam a vinda do Senhor. 2 Timóteo 4:8. Aprendemos por outra coisa, que a vida de Cristo assegura a vida de seu povo crente. Ele diz, porque eu vivo, vocês também viverão. Há uma união misteriosa e indissolúvel entre Cristo e todo verdadeiro cristão. O homem que uma vez está unido a ele pela fé, está tão intimamente unido quanto um membro do corpo está unido à cabeça. Enquanto Cristo, sua cabeça, viver, ele viverá. Ele não pode morrer a menos que Cristo possa ser arrancado do céu. E a vida de Cristo destruída. Mas isso, visto que Cristo é o próprio Deus, é totalmente impossível. Cristo, sendo ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte não tem domínio sobre ele. Romanos 6:9. Aquilo que é divino, na própria natureza das coisas, não pode morrer. A vida de Cristo assegura a continuidade da vida espiritual ao seu povo. Eles não cairão. Eles perseverarão até o fim. A natureza divina da qual são participantes não perecerá. A semente incorruptível dentro deles não será destruída pelo diabo e pelo mundo. Fracos como são em si mesmos, estão intimamente ligados a uma cabeça imortal, e nenhum membro de seu corpo místico jamais perecerá.
A vida de Cristo assegura a vida de ressurreição de seu povo. Assim como ele ressuscitou da sepultura, porque a morte não pôde retê-lo um momento além do tempo designado, todos os seus membros crentes ressuscitarão no dia em que ele os chamar da tumba. A vitória que Jesus obteve quando ele rolou a pedra e saiu da tumba foi uma vitória não só para ele, mas para o seu povo. Se a cabeça se ergueu, muito mais os membros subirão. Verdades como essas devem ser frequentemente ponderadas pelos verdadeiros cristãos. O mundo descuidado sabe pouco dos privilégios de um crente. Ele vê pouco, mas o exterior dele não entende o segredo de sua força atual e de sua forte esperança de coisas boas por vir. E qual é esse segredo? União invisível com um Salvador invisível no céu. Cada filho de Deus está invisivelmente ligado ao trono da rocha das eras. Quando esse trono puder ser abalado, e não antes disso, podemos nos desesperar. Mas Cristo vive, e nós também viveremos. Aprendemos finalmente, com esta passagem, que o pleno e perfeito conhecimento das coisas divinas nunca será alcançado pelos crentes até o segundo advento. Nosso Senhor diz: naquele dia, o dia da minha vinda, sabereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. O melhor dos santos sabe pouco enquanto está no corpo. A queda de nosso pai Adão corrompeu nosso entendimento, bem como nossa consciência, coração e vontade. Mesmo após a conversão, vemos através de um espelho obscuramente, e em nenhum ponto vemos tão obscuramente quanto a natureza de nossa própria união com Cristo, e da união de Cristo e do Pai. Essas são questões em que devemos nos contentar em crer humildemente e, como criancinhas, receber com confiança as coisas que não podemos explicar. Mas é um pensamento abençoado e animador, que quando Cristo vier novamente, os restos de ignorância serão removidos. Ressuscitados dos mortos, libertos das trevas deste mundo, não mais tentados pelo diabo e provados pela carne, os crentes verão como foram vistos e conhecerão como foram conhecidos. Teremos luz suficiente um dia. O que não sabemos agora, saberemos no futuro. Descansemos nossas almas neste pensamento confortável. Quando vemos as tristes divisões que dilaceram a Igreja de Cristo, lembremos que grande parte deles surge da ignorância. Sabemos em parte e, portanto, nos entendemos mal. Chegará o dia em que os luteranos não mais discutirão com os zwinglianos, nem os calvinistas com os arminianos, nem os clérigos com os dissidentes. Este dia é o dia da segunda vinda de Cristo. Então, e somente então, a promessa receberá seu cumprimento completo. Naquele dia você saberá. Amém. Tem continuação. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, ó Pai eterno. Amém.